Boa noite, igreja. Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar mais início a um culto de celebração, de adoração ao nome do nosso Deus. Desde já quero dizer seja bem-vindo. É um privilégio cada um de vocês estar aqui hoje, nessa noite, neste momento, na casa do nosso Deus. E para você também que está nos assistindo também, Deus possa estar te abençoando. Hoje o pastor não pôde comparecer, está um pouco gripado, está meio debilitado com a sua saúde, né? Então hoje ele não pôde estar conosco. Hoje estará o pastor N, estará aqui nos trazendo, né, a mensagem, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então neste momento vamos orar, irmãos, vamos entregar tudo que for feito aqui ao nosso Deus, porque todas as coisas são feitas somente para Ele, amém? Então vamos orar neste momento, entregando este culto, esse louvor, a mensagem, a nossa adoração, que você se sinta realmente com o coração contrito, com o coração quebrantado diante do nosso Deus, mas assim com o coração de um verdadeiro adorador. Adorar não é somente cantar. Adorar é você sentir o prazer de estar na casa de Deus. Adorar é você sentir vontade de cantar, de exaltar, de glorificar o nome do nosso Deus. Então vamos orar neste momento. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado a Deus por essa noite, por estarmos aqui na Tua casa, para podermos prestar um culto de adoração ao Teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio. Para mim é um privilégio poder estar na Tua casa para Te louvar, para receber o que Teu Santo Espírito tem a nos oferecer aqui nessa noite, nesse local, juntamente com todos os irmãos, com essa igreja aqui reunida em Teu santo nome, ó Deus. Te peço, ó Deus, que tenha misericórdia de cada enfermo, ó Deus, pessoas da nossa igreja, várias pessoas enfermas, que o Senhor visite neste momento, que o Senhor derrame bênçãos, derrame cura sobre a vida de cada um, ó Pai. Te entregamos cada um nas Tuas mãos, ó Pai. Também o pastor, no qual não se encontra bem fisicamente, com a sua saúde, mas que o Senhor possa estar restabelecendo, ó Deus. Desde já entrego este culto nas Tuas mãos, um culto que só queremos Te exaltar, Te glorificar, ó Deus. Mais uma vez, muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Mais uma vez quero agradecer a cada um de você que pôde estar aqui na casa do nosso Deus. Vamos louvar neste momento o nosso Deus, vamos glorificar, que você possa neste momento se colocar, se derramar na presença do nosso Deus. Creio que não há nada, né, melhor do que você estar na presença de Deus, de você sentir essa vontade de adorar ao nosso Deus. Então adore com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua voz neste momento. Vamos adorar ao nosso Deus através de cânticos de adoração que exalte o nome do nosso Deus. Amém? Jesus. Oi, oi.
universo chora, o sol se apagou, ali estava moça Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Oh, aleluia!
Ele reina, Ele está conosco. Exaltado seja o nosso Deus. Vamos cantar: Santo, 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 Deus onipotente, Deus triuno, Deus excelso, Deus criador. Vamos declarar neste momento, cantando e adorando ao nosso Deus e também trazendo dízimos e ofertas aqui ao teu altar. Vamos tocar de pé neste momento, vamos cantar este hino do cantor cristão. Vamos cantar com vigor, com força, com vontade, que você possa nessa noite declarar ao nosso Deus. Tudo que nós cantamos são palavras de engrandecimento ao nosso Deus, de nós honrarmos ao nosso Deus. Então cante com toda a força que você tem aí dentro de você. Santo,
Santo, santo, santo. Neste momento, o próximo cântico diz: leva-me além. Como que eu posso ir além? Se desligasse tudo do mundo, tudo daqui da terra, ir para esse além, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, Consolador. Nós temos que nos render diante do nosso Deus. Nós temos que adorar, se derramar diante do nosso Deus. Esse tem que ser, irmãos, o nosso desejo a cada dia, a cada amanhecer, a cada manhã. Esse desejo de sentir o Espírito Santo de Deus tocar em nosso coração. Irmãos, não há nada mais prazeroso, não há nada melhor nessa terra do que você realmente sentir a presença do nosso Deus. Aqui diz várias vezes: leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Irmãos, cantar não é só você expressar palavras nos seus lábios, mas se você cantar e sentir realmente que você está cantando, você está adorando, você está exaltando esse nosso Deus, e você está pedindo, quando você estiver cantando esse cântico, intimidade com o Senhor. Ele está aí do seu lado, querendo intimidade com você. Basta você querer também intimidade com o nosso Deus, porque Ele não invade, Ele simplesmente diz: estou aqui. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar
te adorar é o meu prazer. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja adorar. Te Imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me que a minha vida flua mais da tua ação, mais do teu poder. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me que a minha vida flua mais da tua ação, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Oh, aleluia, glórias a Deus. Leva-nos, Senhor, além do que nós podemos imaginar. Me ama.
Senhor, Oh, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Deus. Gratos somos a Ti. Continua, igreja, cantando. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, Deus, sobre cada um de nós. Mais uma vez. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, Deus. Não somos nada sem esse teu amor, Deus, sobre nossas vidas. Misericórdia a cada dia sobre nossas vidas, ó Pai. Nós não somos merecedores de nada, nós não merecemos nada. Mas o teu amor nos constrange, ó Pai. O teu amor invade o nosso ser, ó Deus. Muito obrigado, 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 ó Pai, por esse teu infinito e maravilhoso amor sobre nossas vidas, ó Pai. Graças te damos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Pastor Wayne. Graça e paz, amém. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado é o nome do nosso Deus. É com muito prazer, muita alegria que mais uma vez eu estou retornando aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Esse ano eu estive aqui fazendo ainda o culto, pela transmissão, junto com o pastor Manel e os irmãos. Na última vez eu estava aqui com um chapéu de judeu e um óculos, mas hoje eu estou livre desse chapéu, Glória a Deus por isso. Mas louvado é o nome do nosso Senhor. Eu não pude trazer a minha família, a Luciana, mas o N. Júnior e o Samuel, devido ainda a nosso momento que estamos passando, e criança, o Samuel ainda tem apenas 4 anos, é um pouco difícil da gente controlar, mas logo, logo, se Deus abençoar, nós teremos ainda a oportunidade de cultuarmos ao Senhor juntos, É muito bom a gente estar junto, estar próximo. Deus não nos fez para viver isolado, Quando nós começamos a ouvir, a propagar essa questão de isolamento social, isso acabou que um pouco sufocando as pessoas, Por que isso sufoca? Porque nós não fomos feitos para vivermos isolados, fomos feitos para vivermos juntos, Deus, Ele não vive isolado, Deus, Ele vive junto, Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos no céu. Quando Deus criou, o universo, Ele fez junto, eles estavam ali unidos, o verbo, a palavra da verdade. Então nós não fomos feitos para vivermos isolados, nós fomos feitos para vivermos próximos uns dos outros, para vivermos perto e principalmente perto do nosso Deus. É sobre isso que eu queria falar um pouquinho com os irmãos nessa noite, sobre a necessidade que nós temos de nos aproximarmos do nosso Deus. E eu quero pedir aos irmãos que abram aí comigo a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 20. Hebreus capítulo 10,
do versículo 19 ao versículo 25. Hebreus 10, do verso 19 ao verso 25. Eu vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia nesse texto e deixar ela aberta aí para a gente acompanhar aqui esse texto da palavra de Deus. Hebreus 10, versículo 19 ao 25. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu, através do véu, isto é, do seu corpo. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência, e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos as práticas de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra que é a verdade, ó Deus. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Não posso esquecer também de falar, né, do Silas, que está ali comigo, meu companheiro aí de jornada, né? O Silas está me acompanhando. É uma alegria ter sempre o Silas aí na minha companhia, né? Meus amados irmãos, como eu disse, né, esse é um texto que falou muito ao meu coração e eu espero sinceramente que fale aí ao coração dos irmãos, os corações dos irmãos, né, a respeito desse tema que eu disse para os irmãos: aproximemo-nos de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nunca houve, né, um esfriamento espiritual como está havendo hoje. Onde quer que nós andemos, onde quer que nós chegamos, nós ouvimos falar, né, das dificuldades a respeito do esfriamento espiritual, a respeito das pessoas que estão se afastando a cada dia de Deus, por causa dos problemas, mas principalmente por causa do pecado. Jesus, ele diz, né, lá em Mateus, no capítulo 24, que no fim o amor de muitos iam se esfriariam, né? Jesus está falando a respeito do amor dos cristãos mesmo, porque o mundo nunca teve amor, não é verdade? É o amor, sim, dos cristãos que iriam se esfriar. Isso é devido a um esfriamento espiritual, devido ao egoísmo, né, das pessoas olharem para si mesmo e nunca olharem para o lado, né, do próximo. E também não houve uma necessidade tão grande de que nós nos aproximemos de Deus. Deus, ele está sempre esperando a nossa aproximação. Como é bom nós estarmos perto de Deus, né? Os irmãos conhecem muito bem aquele louvor que diz, né, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Muito bom, né? Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim, né, perceber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom pastor. É muito bom nós estarmos perto de Deus, porque quando nós estamos longe de Deus, nós caminhamos para trás, né? Quando nós estamos longe de Deus, fica difícil da nossa comunicação, sabe? Porque nós precisamos de estar perto de Deus para termos uma comunicação direto com Deus. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você. Quando nós estamos precisando, por exemplo, né, de uma ferramenta emprestada, sei lá, uma enxada, um enxadão, onde é que a gente vai quando a gente não tem? A gente vai no nosso vizinho, não é isso? Quando você está precisando de um enxadão, para uma enxada para limpar o seu quintal, e você não tem, você vai ligar para o seu parente que mora lá em Minas Gerais,
Ou lá em São Paulo, Bahia ou qualquer outro estado? Não, você vai procurar pelo seu vizinho, pela pessoa que está mais próxima de você. Assim é Deus, nós temos que estar perto de Deus para uma comunicação íntima, como nós acabamos de cantar aqui, né? Um nível profundo de intimidade com o Senhor. A importância de nós aproximarmos de Deus, né? E aqui no versículo, no primeiro versículo que nós lemos, do versículo 19 ao versículo 21, mostra, né? Que nós precisamos de nos aproximarmos de Deus por meio da obra salvadora de Jesus Cristo. Foi a obra de Cristo que fez com que nós pudéssemos hoje estarmos perto de Deus. Olha, vamos ler aqui comigo o versículo 19 até o 21. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Antes, nós não tínhamos esse privilégio, essa prerrogativa de estarmos perto de Deus, mas hoje Jesus Cristo, por meio da obra, né, que Ele fez, que Ele consumou na cruz do Calvário, nós temos agora essa chance, essa oportunidade de estarmos sempre perto de Deus. Por que o autor fala aqui no versículo 19, né? Ele diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo. Quando o autor aos Hebreus escreveu essa carta, né, ele escreveu aqui para os judeus que conheciam muito bem a lei. Se você voltar lá em Levítico, no capítulo 16, a gente vai observar qual era a forma que os israelitas se aproximavam de Deus. Você lê com detalhe, quando você tiver tempo, você vai ver detalhado. Vou falar só mais ou menos de uma forma panorâmica, para a gente entender um pouquinho por que ele está falando, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo. Quando Deus estabeleceu ali para Moisés, né, que eles fizessem os sacrifícios, na lei, ali, durante uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar no lugar santo do santo. No lugar santíssimo, que era no altar do lugar santíssimo, só poderia entrar uma vez por ano. Apenas Moisés que entrava naquele lugar. Tinha o pátio da congregação onde as pessoas ficavam. Depois tinha o lugar do culto, né? Aí depois tinha o lugar santo, que era o lugar dos sacrifícios. Mas logo à frente, depois do véu, tinha o lugar santíssimo. Naquele lugar ficava a arca da aliança, a arca do testemunho. E naquele lugar, no lugar santíssimo, só entrava o sacerdote uma vez por ano. Ainda entrava amarrado por uma corda, porque corria o risco dele morrer ali dentro, e quem entrasse para retirá-lo também morria ali dentro. Por isso o autor fala tendo coragem, porque para entrar no lugar santíssimo tinha que ter coragem. E Arão, o que ele fazia, né? O irmão de Moisés? Primeiro ele se purificava, ele tomava o banho, e ele vestia as suas vestes sacerdotais, e ele sacrificava primeiro um novilho, né? Um touro novo. E depois desse sacrifício do novilho, é que ele poderia entrar, e ali no lugar santíssimo, ele entrava com os incensos, a fumaça ali do incenso, ela tampava a arca da aliança, que no nosso texto chama o propiciatório, né? Ali, e Arão, ele espargia o sangue do animal em cima ali do propiciatório, para que os seus pecados fossem perdoados, para que depois ele pudesse chegar à congregação para sacrificar também pelo perdão do pecado do povo. Mas se ele não recebesse o perdão do seu pecado, se o sacrifício não fosse aprovado, ele morria ali dentro. Nós temos um exemplo que os seus dois filhos, né, os dois filhos de Arão, eles morreram. Eles ofereceram um sacrifício que Deus não aceitou, e ali eles morreram. Então tinha que ter coragem. E depois que ele oferecia esse sacrifício, né, sobre a arca, sobre a tampa ali, que era o propiciatório, ou seja, o lugar onde a ira de Deus era descarregada sobre o pecado, porque um Deus justo, ele não aceita o pecado. Deus é justo e Ele é santo, e o pecado, ele tem que ser punido. Portanto, ele foi punido no corpo de Cristo, na cruz do Calvário. Lá no início, lá no Gênesis capítulo 3, Deus disse: vocês não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Nós conhecemos isso desde criança, essa passagem. Dele vocês nem tocareis, porque se tocarem, certamente o quê? Certamente morrereis. Deus não falou isso brincando.
Deus não disse, Deus não contou uma historinha para Adão e Eva. E eles tocaram. E lá em Romanos 3, 23, o que o apóstolo Paulo diz? Porque o salário do pecado é a morte. E Deus falou a verdade, morre. O homem foi lançado para fora do Éden. E o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo. As doenças e também a morte espiritual. E o homem se afastou de Deus. Então, para que o pecado fosse perdoado, alguém tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E quem que morria? As ovelhas, os cordeiros, os touros. E o sacerdote tinha que estar limpo, tinha que estar purificado para entrar no lugar santíssimo. E ali o povo tinha seu pecado perdoado através do sacrifício, do sangue dos animais que eram derramados. Porque o salário do pecado é a morte, o sangue representava a vida. Isso é justiça, isso é um Deus que não muda, que não pode negar do que Ele é justiça. E Deus, assim Ele propôs, Ele colocou essa lei para os israelitas, para que eles pudessem se aproximar. Deus deu essa oportunidade, essa chance para que o homem voltasse para Ele. Mas o homem a cada dia continuou se afastando de Deus. E o autor, por isso que ele disse, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, aproximemo-nos de Deus. Amados, e aí nós vimos aqui, que nós aproximemos-nos de Deus por meio da obra de salvadora de Cristo. Os israelitas, durante uma vez por ano, e aí novamente Arão entrava ali no pátio e sacrificava os animais em favor do perdão do pecado das pessoas, dos israelitas, da congregação. E assim o povo se achegava a Deus. E logo Jesus Cristo, Ele fez essa obra, esse sacrifício, o sangue do Cordeiro de Deus, Ele tirou o pecado do mundo daquele que creu. E as pessoas não precisavam mais de um sacerdote, porque Cristo é o nosso sacerdote que nos leva a Deus. É por meio do sangue de Cristo, é quando nós aceitamos esse sacrifício de Cristo, é quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós dizemos para Cristo que nós pertencemos a Ele, que somos propriedade exclusiva de Cristo. É assim que nós nos aproximamos de Deus, por meio da obra salvadora de Cristo. Porque o sangue de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, foi o preço que Ele pagou pelos nossos pecados, para que pudéssemos nos aproximarmos de Deus, por meio desse sacrifício. Sabe, meu irmão, hoje nós podemos estar perto de Deus por meio desse sacrifício, quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso ser a Ele. Assim que nós nos aproximamos de Deus, sem essa decisão nos nossos corações, sem que nós chegamos perto de Cristo e pedimos a Ele o perdão pelos nossos pecados, sem nós crermos, não há possibilidade de chegarmos a Deus, somente pela obra salvadora de Jesus Cristo. E o autor diz, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, porque Deus chama pessoas de coragem para entrar nesse lugar, para enfrentar o inimigo no poder do Espírito Santo. Porque Cristo, Ele está conosco e dá-nos força para enfrentar a promiscuidade, para enfrentarmos a apostasia que estamos vivendo nesses tempos. É por meio da obra de Cristo, mas tem que ter coragem. Não podem ser covardes, tem que ter coragem para entrar nesse lugar, porque Cristo nos chama. E a obra de Cristo, essa obra, a morte dele na cruz do Calvário, tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele viveu, todo o exemplo que ele nos deu aqui na terra, é essa obra que nos leva, que nos abre o caminho, porque é a obra que Cristo fez, que nos abriu o caminho para Deus. No versículo 20 diz, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Aquele véu que estava ali no Santo do Santo. Cristo, o corpo de Cristo representa aquele véu. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Isso quer dizer que agora o véu foi o seu corpo que foi esmagado. O seu corpo que teve o sangue derramado ali. É o véu que nos faz passar para o lugar santíssimo, que nos faz entrar na presença de Deus. Cristo abriu o caminho para nós, através do seu corpo ali esmagado na cruz do Calvário. A obra de Cristo nos livrou também da morte do pecado. Veja o versículo 19, o primeiro versículo. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio de quê? Do sangue de Jesus.
porque o sangue representa a vida. E o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o sangue foi derramado ali para poder trazer vida para nós. Hoje nós temos vida por meio do sangue de Cristo. Louvado é o nome do Senhor por isso. É por isso que nós devemos cantar mesmo que Ele nos ama, Ele nos amou. Essa prova que Ele deu por nós de ter o seu sangue derramado na cruz. Ele morreu no nosso lugar. O preço que Ele pagou foi a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E um Deus justo, Ele não muda, como eu disse. Ele não nega a si mesmo. Então, Ele não deixa o pecado passar em branco. Alguém tem que morrer. E o seu filho amado, o seu único filho, Ele morreu para nos dar a vida. Por isso, nós nos aproximemos de Deus por meio do caminho, né, que é Cristo. O seu corpo, que foi o véu que foi aberto ali na cruz do Calvário. A sua morte na cruz, que nos levou até a Cristo. E a obra de Cristo, Ele agora nos deu acesso a Deus. Sabe o que eu acho hoje, às vezes até um meio de que alguns ganham até dinheiro por meio do Evangelho? É que pessoas pensam que precisa de homens. As pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a palavra, elas pensam que elas precisam de um atravessador, de uma ponte para chegar até a Deus. É certo que nós precisamos sim de pedir oração pelos irmãos. Pastor, ore por mim. Irmão, ore por mim. Mas você tem acesso a Deus diretamente. Quando Jesus disse que o que nós precisávamos de fazer era entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. E pedir a Ele. Nós temos acesso direto porque Cristo é o sacerdote. É Ele que nos leva até a Deus. Ele é a ponte. Não é o Papa, não é pastor. Não é reino, não é homens. Você tem direto acesso a Ele por meio de Cristo. No versículo 21, fala assim: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo. E muitos pregam um evangelho fajuto, mentiroso, né? Que as pessoas precisam ir em determinada igreja, que elas precisam passar debaixo da mão de determinado pastor, que elas precisam de fazer vários rituais, como nós vemos isso diariamente na televisão. Mas a Bíblia é clara para nós que nós não precisamos disso. Você, meu irmão, por meio do sangue de Cristo, por meio da obra de Cristo, você tem direto acesso ao coração do Pai, por meio de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos de estar perto de Deus. Não há nada melhor do que estarmos perto de Deus, porque nós sabemos que nós temos acesso a Ele. Como os israelitas, eles ficavam ali naquele pátio, esperando a fumaça subir do Santo do Santo, para que eles pudessem ter certeza que os seus pecados foram perdoados. Para que eles pudessem ter certeza que aquele sacerdote que estava ali, os representando, tinha conseguido o perdão dos seus pecados. Mas hoje você pode chegar direto a Deus. 1 de João 1,9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é maravilhoso a gente saber disso. E o melhor ainda, como é maravilhoso nós experimentarmos isso. Experimentarmos o poder de Deus, o perdão do Senhor. E sentimos a sua presença ali perto de nós, cuidando de nós a todo tempo. Aproximemo-nos de Deus pela obra salvadora de Cristo. Foi Cristo que abriu o caminho para o céu. E não há outro meio de onde ir que não seja a presença do Senhor Jesus. O segundo ponto que o texto nos mostra aqui está no versículo 22. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Vamos ver o versículo 22. Verso 22. Aproximemo-nos com um coração sincero. O Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando há sinceridade em nós e sabe também quando há hipocrisia. O Senhor Jesus sabe quando nós nos aproximemos dEle por causa do que nós o amamos e não por interesse nos benefícios que Ele pode trazer por nós. Os testemunhos que nós acompanhamos na televisão, né, isso é fato. Você pode ligar a sua televisão nos canais aí que transmitem cultos religiosos, né, dessas grandes igrejas aí, que o testemunho dessas pessoas é o quê? De que elas ficaram ricas.
de que elas não moravam na rua e agora moram em apartamento, de que elas andavam a pé e agora andam de carro importado. Esse é o testemunho que a gente vê por aí. E aí, por que esse tipo de testemunho eles colocam? Para que os outros também cresçam, né, o olho e dizem assim, também vou para lá. Se ele ficou rico, eu também vou ficar. E as pessoas se aproximam simplesmente pelo interesse, pelos seus benefícios. Mas o texto diz que nós temos que nos aproximar de Deus com um coração sincero. Ou seja, aproximarmos de Deus porque nós o amamos, porque nós queremos a sua presença. Jó, no livro de Jó, nós observamos ali algumas das teses de Satanás. Quando Satanás disse para Deus que Jó só adorava a Deus porque ele era cheio de bens materiais, uma das teses de Satanás era o seguinte, é de que o homem se aproxima de Deus por interesse de bens materiais. Mas Jó deixou claro para nós que ele se aproximou de Deus porque ele amava a Deus, não por interesse. O que Jó dizia quando ele perdia a fazenda, quando ele perdia filhos? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não blasfemou, ele saiu palavra de bênção da sua boca. E porque Jó, ele se aproximava de Deus com um coração sincero. Nós precisamos, meus amados, de nos aproximarmos de Deus assim, com um coração sincero, uma adoração verdadeira, não uma adoração hipócrita, porque é muito fácil, né? A gente agora fica até mais fácil, que a gente está de máscara, né? A gente pode adorar. Mas no decorrer do tempo que nós estamos vivendo, nesses últimos tempos que estamos vivendo, no século 21, nós observamos que existe uma máscara invisível nas pessoas, que dentro dos lugares dos cultos religiosos estão cantando, estão levantando a mão, mas dentro de casa a coisa muda completamente. Sabe que o lugar mais difícil de nós sermos cristãos é dentro da nossa casa? Sabe que muitos estão preocupados em ganhar pessoas para Cristo lá em outro estado, né? Nós estamos vivendo agora tempo de missões estaduais, nacionais, quer dizer, é bom, eu amo missões. Trabalhei numa frente missionária durante 16 anos, gosto muito de missões, né? Como eu disse para os irmãos, fruto do nosso trabalho de missões, eu trouxe aqui comigo nessa noite, que é o Silas, ele fica muito alegre em dar o seu testemunho que conheceu a Cristo por meio do Evangelho. Missões é muito bom. Mas nós precisamos de começar a ganhar primeiro, sabe quem? Os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Porque sereis minhas testemunhas em Jerusalém, dentro da sua casa, na Judéia, nos seus vizinhos, em Samaria, na sua cidade e até os confins da terra. Sabe que a nossa adoração, ela não depende somente das quatro paredes do culto de lugar onde a gente adora. A nossa adoração, ela começa lá na nossa casa, quando nós damos exemplo para os nossos filhos. Como é bom a gente ouvir, o Samuel, ele tem 4 anos, o meu filho mais novo, e o Júnior tem 8 anos. E toda oração que o Júnior faz, ele fala assim, Senhor, até o dia que nós vamos aí morar com o Senhor, nós estamos esperando esse dia que nós vamos todo mundo morar com o Senhor. Obrigado, Senhor. E o Samuel, ele ainda não tem muita noção, mas ele ora já também. Mas muito mais do que ele fala, eu e Luciana, minha esposa, nós temos que mostrar para ele, da nossa convicção. Aí, hoje eu estava tomando um banho, preparando para vir para cá, e os dois estavam na garagem. O Samuel ainda não sabe falar direito, né? Ele tem 4 aninhos, mas ele ainda não sabe muito falar. Mas a gente entende a expressão deles. Aí os dois estavam lá na garagem cantando, parecia que tinha uma igreja cantando, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Como é bom a gente saber que os nossos filhos, aqueles que estão perto de nós, têm a certeza, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive dentro de nós. O Senhor, Ele chama as pessoas para se aproximar dEle com um coração sincero. Aqueles que realmente querem a sua presença. Aqueles que realmente almejam a sua presença e não os bens que Ele pode nos dar. Como é bom nós aproximarmos dEle com esse coração sincero. Deus gosta de um coração sincero e Ele conhece o nosso coração. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe, querido, Ele conhece cada coração que está aqui nessa noite. Ele conhece o seu coração. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe que você está aqui porque você o ama.
Os crentes que realmente têm um coração sincero, Ele conhece. Ele vê a cada um de nós que estamos aqui, por dentro. Deus não vê como o homem vê. Na verdade, quando Samuel foi ungir o rei de Israel, né, e Deus chamou a atenção de Samuel, Samuel, Deus não vê como o homem vê, porque Deus vê o coração. Deus sabe, querido, Deus conhece cada coração que está aqui nessa noite. Deus te ama e por isso que você está aqui, porque Ele te amou e Ele te resgatou. Um coração sincero, né, e uma fé firme. Olha o verso 22, acompanha comigo, versículo 22. Aproximemos-nos com um coração sincero e com a plena certeza da fé. Nesse decorrer 16 anos de ministério aqui em Zumbi dos Palmares, eu tenho muita experiência de pessoas que chegavam decididas e aceitavam a Cristo e queriam se batizar e foram batizadas, mas depois de uns 3, 4 meses, elas chegavam para mim e diziam assim: pastor, eu estou indo para uma outra igreja, porque eu estou gostando de lá, e muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim, eu estou indo. E eu vá com Deus, que Deus te abençoe. Não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. Aí passa mais uns 3, 4, 5 meses, aí eu fico sabendo que ela não está na igreja, nem está em lugar nenhum. Outros, eles ouvem a pregação, participam da escola bíblica dominical, ouvem a palavra e aprendem, mas daqui a pouco parece que esquece tudo que aprendeu e volta tudo de novo. Assim como os israelitas, eles chegaram diante do mar ali, o mar vermelho, e eles falam para Moisés: você nos trouxe aqui para quê? Não tinha por acaso sepultura lá no Egito para que a gente morresse lá? Você nos trouxe para morrer aqui? E aí Deus foi e abriu o mar. E eles passaram em terra seca. Mas logo depois de uns 3 meses ali, faltou água. E eles começaram a reclamar de novo: vocês nos trouxeram aqui para morrer de sede no deserto. E passou-se mais tempo, eles começaram a reclamar. Lá no Egito nós tínhamos pepino, tínhamos melancia, tínhamos muita carne. E aqui nós estamos morrendo de fome, só tem esse maná. Imagina como Deus ficou. Imagina o coração de Deus numa situação dessa. Eles estavam com saudade do Egito, da terra da escravidão, da terra do pecado. Assim são pessoas que não têm uma fé firme, eles se abalam por qualquer coisa. E eles voltam de novo para o Egito, voltam para a terra do pecado. E sentem saudade daquele tempo. Como pode uma coisa dessa? Como podem querer voltar atrás? Depois de uma tão grande salvação. Depois que abandonar, o autor hebreu diz que já não tem mais sacrifício para esse pecado, quando as pessoas voltam mais atrás. Tiago diz que é como o cão que volta ao seu próprio vômito. Não podemos voltar. A nossa fé precisa de ser firme. A nossa fé precisa de ser inabalável. Dentro de nós, temos que ter a certeza do amanhã, porque Cristo vive em mim. Aproximemos dele com um coração sincero, com uma fé firme. Nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrinas. De um dia nós acreditarmos numa coisa, no outro dia acreditarmos em outra. Um dia nós estamos firmes, no outro dia nós estamos... não estou dizendo que nós não ficamos tristes, não estou dizendo que nós não ficamos às vezes ansiosos, que nós não passamos aflições, passamos sim. Tem dia que pensamos que nós não vamos aguentar. Tem 2 semanas que eu estou passando por uma dificuldade no meu estômago, que eu tenho desde 2007 que eu faço tratamento de gastrite. Tomo um remédio pesado e muito remédio, mas eu já sei me controlar, porque tem 13 anos que eu convivo com isso. Então, há 2 semanas atrás, eu não estava conseguindo nem ficar em pé, de tanta dor no estômago. E cólica, e muito gases. E às vezes eu rolava na cama de madrugada, gemendo para não acordar minha esposa. Os irmãos aqui sabem, penso que muitos aqui sabem, do acidente que eu sofri no ano de 2009. Eu tinha 25 anos de idade, eu tinha 1 ano de casado, ainda não tinha filho. Bati de moto, quase perdi a minha vida, perdi a minha perna esquerda. São muitas aflições. A Bíblia diz que as aflições do justo são muitas. Mas a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, o nosso compromisso, a nossa aliança que nós fizemos com Ele, ela não pode ser abalável para lá e para cá. Tem que ser firme. Temos que ter posição.
Sabe, a nossa fé, ela não tem que ser, a nossa posição, ela não tem que ser como a de um político. No início do mandato, né, do nosso governador, eu estava observando uma entrevista, né? E aí foi feita uma pergunta para ele o seguinte: governador, qual é a sua opinião a respeito, eu não estou me lembrado de qual assunto que ele falou. E aí eu falei assim, quero ver qual é a resposta dele agora. Mas ele saiu muito bem. Sabe o que ele disse? Bom, eu estou com meus eleitores. Ele teve posição aí? Não teve posição. Não é só ele. Sabe, nós temos que orar pela nossa autoridade, mas não é só o nosso governador. São vários políticos que fazem uma pergunta para ele, que imprensa, coloca ele na parede. Sabe qual é a resposta dele? Ele não tem resposta, ele não tem posição. Ele diz que está com os eleitores, porque alguns é a favor e outros não. E se ele tomar partido, ele vai ser prejudicado. Mas nós não temos que ser assim, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter uma posição. A nossa fé é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ter uma fé firme. A nossa fé, ela não pode ser abalada. Quando na perseguição, no ano de 65 a 75, por aí, depois lá na década de 90 ao ano 100, depois de Cristo, a igreja sofreu uma perseguição terrível. Bíblias foram queimadas. Cristãos eram usados como tocha nos palácios dos imperadores romanos. Eram queimados vivos. E se a pessoa... porque o cristianismo não era uma religião lícita naquele tempo. O judaísmo sim, mas o cristianismo não era. Eles só aceitavam o cristianismo, os imperadores romanos, se eles aceitassem Cristo, mas se eles aceitassem também a divindade dos imperadores. E o cristão verdadeiro, ele é firme. Ele não tem duas posições. Ele não diz uma coisa hoje e amanhã está dizendo outra. E isso acontecia com eles, e eles morriam, mas eles morriam firme na sua fé. É assim que Deus quer que nós nos aproximemos dele. O autor aos Hebreus aqui, né, ele mandou essa carta, né, para esses irmãos, para essa igreja, porque eles estavam voltando atrás. Porque eles estavam querendo voltar de novo ao judaísmo. E muitos crentes estão voltando atrás na vida que era. Mas nós precisamos de nos aproximarmos de Deus com uma fé firme. Né? Com a fé firme e também, continuando, versículo 22, com o coração purificado. Com o coração purificado. Ou seja, um coração sincero e uma mente purificada. Porque quando o autor ele fala ao coração, é claro que nós está se dirigindo à nossa mente, né? A nossa mente tem que estar purificada, livre da má consciência. Meus irmãos, por que ele está falando isso? Porque tudo vem da mente. O que Jesus disse para os discípulos? Comer sem lavar a mão não faz mal. Claro que, entre aspas, né, nós entendemos qual é o que Jesus está dizendo a respeito disso. Jesus não está dizendo que a gente é para comer sem lavar a mão, mas o teor da conversa, né, a essência é que o que faz mal para a nossa alma é aquilo que sai de dentro do coração, da mente. É porque da mente que saem os adultérios, é da mente que sai, né, tudo de maldade. A gente vê isso lá, quando Jesus fala com os discípulos. E a nossa mente, ela tem que ser purificada. A mente do cristão, ela não pode ser como a mente daqueles que ainda não têm Cristo. De vez em quando chega me dando alguns tipos de conselhos, né? Eu já recebi conselho para colocar gato de energia na minha casa. Já recebi conselho para poder colocar gato de água. Já recebi conselho para poder bater o meu carro, né? E depois o seguro me dá um outro. E sabe que uns desses conselhos não veio de pessoas do mundo, veio de pessoas que se dizem cristãs. Sabe, meus irmãos, a nossa mente tem que mudar, porque vem da mente. Eu morro debaixo da ponte, mas eu não invado lote de ninguém, como também já fui aconselhado. Invade esse lote aí do lado da sua casa, está vazio mesmo. Eu vivo debaixo da ponte, eu ando a pé, mas eu não tiro um centavo de ninguém, porque a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. O cristão, ele tem que mudar a sua forma de pensar. Tem muitos cristãos pensando do mesmo jeito que pensava antes. Mas nós precisamos nos aproximarmos de Deus. Aproximarmos de Deus com um coração sincero. Ou seja, um coração sincero e uma fé firme. E uma mente purificada. Nós precisamos de mudar a nossa forma de pensar. Como é que faz isso, pastor?
quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós lemos a sua palavra, quando nós oramos, quando nós fugimos a cada dia do pecado. É assim que nós nos aproximamos de Deus. Primeiro, é crendo na obra salvadora de Cristo, aceitando a Jesus como seu único suficiente Salvador. Depois, aproximamos dele com um coração sincero, com uma fé firme, com a mente purificada e com o corpo limpo. Olha só. Aproximemos-nos de Deus com um coração sincero, uma plena certeza da fé, com um coração purificado e, por último aqui, e tendo o corpo lavado com água limpa. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,16 que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é templo de sujeira, não é templo de imundície. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ah, quantas pessoas que estão usando o seu corpo para o mal. Quantas pessoas que estão usando o seu corpo para o pecado. Quantas pessoas que estão acabando com o seu corpo, acabando com a sua saúde por causa do pecado. Mas o nosso corpo ele tem que ser purificado porque ele é templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita em nós. E o nosso corpo precisa de ser limpo. O nosso corpo precisa de um corpo que glorifica a Deus. Eu não costumo muito falar sobre alguns tipos de assunto, mas o que a Bíblia diz eu sempre falo. Eu não mudo a minha posição, como eu disse atrás, de uma fé firme, porque as pessoas pensam ou deixam de pensar. Mas aquilo que tem no meu corpo, a Bíblia diz que a marca que tem que estar no meu corpo é a marca de Cristo. Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo é a marca que temos que ter em nós. Mas pessoas pensam que para poder mostrar alguma coisa, pensam que para ser alguma coisa tem que marcar o seu corpo, tem que encher o seu corpo de piercing, de brinco, porque tem que mostrar para o mundo, né, que nós somos iguais. Não. O que atrai o mundo é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Não é se conformar com as coisas desse mundo. Romanos capítulo 12 não diz isso? E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Cuidado com o que você pensa. Porque marcas no corpo e essas modices, isso vem do quê? Do coração. Lá, comer com a mão suja não contamina o homem. Contamina o homem o que sai de dentro. Porque o que sai de dentro são os maus pensamentos. É aquilo que muda a nossa mente. Mas nós temos que ter a mente de Cristo. Aproximemos dele com o coração purificado, com o corpo limpo. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Cuide do seu corpo, meu irmão. Cuide da sua vida. Cuide da sua mente. E cuide da sua fé. Que Deus possa te dar sabedoria cada dia, para que você possa aproximar-se dele. E o ponto 3, aproximemo-nos de Deus em comunhão e união. Nós não podemos nos aproximarmos de Deus, nós não podemos dizer que somos amigos de Deus, que temos comunhão com Deus, se nós não estivermos em comunhão com o nosso irmão. Como que eu digo que eu amo a Deus? Não é isso que o texto diz? Como é que você diz que ama a Deus? João não fala isso lá nas suas cartas? Como é que eu digo que amo a Deus se você não ama nem o irmão que está perto de você? Como? É uma contradição. É uma contradição. Vamos ler aqui o versículo 24 e 25. Olha só. O que o texto diz? Pensemos em como nos estimularmos uns aos outros ao quê? Ao amor e às boas obras. Versículo 24, e o versículo 25. E não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, o quê? Animemos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Amados, não tem como nós aproximarmos de Deus se nós odiarmos o nosso irmão, se nós não tivermos comunhão com o nosso irmão. Nós não fomos feitos para viver isolado. Nós crescemos juntos, nós adoramos juntos. Jesus, quando ele veio, ele escolheu 12. Quando ele criou os céus e a terra, Pai, Filho e Espírito Santo estava presente. Aproximemos dele quando estamos em comunhão. Evangelho de João 13,
Versículo 35. Jesus disse que o mundo vai nos conhecer como cristão se nós amarmos uns aos outros. É assim que o mundo vai nos conhecer como cristãos. Uma vez eu estava fazendo visitas, como de costume, lá no meu campo missionário, no Bispo Palmares. E aí eu cheguei conversando, né, com os caras. E aí começou o assunto, veio uma pergunta para mim a respeito de roupa, né? E aí teve um cidadão disse assim que nós temos que ser diferente, porque o mundo tem que nos olhar e ver que nós somos cristãos. E quem é que vai ver que eu sou cristão se eu estiver de bermuda no meio da rua? Sabe, irmão, o mundo vai nos conhecer quando nós amamos uns aos outros, pelas nossas atitudes. É lógico que nós temos que ter exemplo na nossa forma de vestir, nós temos que ser respeitosos na nossa forma de vestir, na nossa forma de andar. Mas Jesus diz que nós seríamos conhecidos como cristãos quando nós amássemos uns aos outros. E lá no capítulo 15 ele fala assim que o mundo iria nos conhecer como cristão quando nós dermos frutos, e fruto de vida eterna, fruto que permaneça. Quando nós amamos uns aos outros, animando uns aos outros. Quando nós estamos vendo o irmão sumido da igreja, a primeira coisa que nós fazemos é começar a criticar. Mas nós temos que amar esse irmão, ir atrás dele. Animemos uns aos outros. Olha o que o texto diz aqui, 25. Versículo 25. Né? Não abandonemos a prática de nos reunirmos, como é de costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros. Pensemos como estimularmos uns aos outros. Verso 24. Aproximemos de Deus em comunhão e união, cuidando uns dos outros, animando uns aos outros, unidos na adoração. Não abandonemos o costume de nos reunirmos. Como é bom nós estarmos reunidos aqui uns com os outros. Como é maravilhoso nós adorarmos a Deus. Isso faz falta para nós. Como é gostoso, eu já preguei várias vezes em lives, né? Como eu disse para os irmãos, eu não estou mais à frente da congregação, né? Eu combati o meu ministério, terminei a minha carreira ali no Zumbi, e eu sempre tenho pregado nas lives de alguns colegas que têm me convidado, né? E a gente fica assim um pouco triste, mas agora que está voltando novamente, como é gostoso a gente estar reunido junto com os irmãos. Isso é bom para nós. Animemos uns aos outros, estamos juntos, aproximemos de Deus com um coração sincero, tendo coragem para aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, pelo sacrifício na cruz do Calvário que Ele fez por nós. E que nós possamos, a cada dia, como nós cantamos aqui, temos um nível profundo de intimidade com Deus. Que o Senhor possa dar-nos a cada dia mais sabedoria. E não importa a forma que está o teu coração. Eu não sei como Deus falou com você nessa noite, pela essa palavra, pela mensagem. Eu não sei como você tem andado, se você tem andado perto de Deus, você tem andado mais ou menos assim perto de Deus, ou você tem andado muito longe de Deus. Mas importa que nesse momento você tome uma decisão e decida: Senhor, eu quero estar perto do Senhor, junto aos teus pés. Não importa a circunstância, não importa problemas, eu quero estar perto do Senhor. Aquele irmão que me magoou, Senhor, se de alguma forma eu também o magoei, te peço perdão. Eu quero viver em comunhão. Eu não quero ter uma fé mais sem posição. Eu quero estar firme na minha fé, no meu compromisso com o Senhor. E eu creio no sacrifício que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E eu me entrego a Ti nessa noite. Eu quero realmente estar perto do Senhor. Vou orar, meus irmãos. E eu sei que de alguma forma o Espírito Santo está falando-nos nessa noite. E que você possa dizer sim, se você ouviu a voz de Deus. Dizer para o Senhor que: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração.
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Querido, Jesus está aqui, porque Ele é o nosso pastor e Ele cuida de nós. Você, nessa noite, quer firmar a sua fé? Se você quiser, eu convido você para orar comigo. Se o Espírito Santo te toca, se Deus está te falando com você, se você quiser vir aqui orar, você pode vir. Sabe que todos estão em oração pela sua própria vida, ninguém vai ficar te olhando, não tem ninguém aqui para acusar ninguém. É uma necessidade em todo esse tempo que nós vivemos, nesse distanciamento social. De repente, foi um tempo que Deus usou para nos ensinar também, para que nós pudéssemos acalmar um pouco o nosso coração. E hoje você quer, mais uma vez, entrar em aliança, em juízo com Deus. Se Deus está te chamando nessa noite, eu te convido para nós orarmos juntos. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Nós vamos estar aqui orando. Pode ficar de pé também aí, no seu lugar. Diz, Senhor, eu quero um nível profundo de intimidade com o Senhor. Senhor, leva-me além, Senhor, porque eu quero mais. Deus, que a minha vida flua mais da Tua unção e mais do Teu poder, Senhor. Eu quero nessa noite. Vamos orar. Deus, estamos aqui, Deus, com nossos corações, Deus, quebrantados na Tua presença. Senhor, porque nós sentimos a necessidade de estarmos mais perto do Senhor, no nível mais profundo, Senhor, de intimidade contigo, Deus, para Te adorar, para Te servir, para sentir a Tua presença em todo o tempo, Pai querido. Deus, nós sabemos que as aflições são muitas, mas o Senhor nos livra de todas. Deus, estamos aqui porque nós Te amamos, Deus, porque nós queremos a Tua presença, Pai. Deus, os Teus servos, os Teus filhos que estão agora nesse momento, Pai, orando, Deus. Deus, o Senhor venha de encontro, Pai, aos corações, trazendo refrigério, Pai Santo, a paz do Senhor, a paz que só o Senhor pode dar, Deus. Deus, nós nos entregamos a Ti nessa noite. Toma o Teu lugar, Deus, porque Tu és santo, Senhor, bendito eternamente, Pai. Nós nos entregamos a Ti, Deus, nessa noite, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nos aproximemos do Senhor com o coração sincero, Deus, com a mente purificada, com o corpo limpo, Deus, em amor uns pelos outros, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana na presença de Deus e que a graça salvadora de Jesus Cristo possa te acompanhar hoje e sempre. Entrego aqui o meu grande abraço ao meu grande amigo Pastor Manuel, e toda a igreja receba meu abraço da minha família. Sempre que os irmãos quiserem que nós sejamos aqui louvando ao Senhor, cultuando a Deus junto, estamos aqui à disposição para servir o nosso Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Bem, irmãos, chegamos ao fim do nosso culto. Quero já agradecer, em nome da nossa igreja, ao pastor Wayne, pela palavra que nos trouxe. Que tenhamos, então, uma boa semana. Deus possa estar nos abençoando. E lembrando que quarta-feira nós estamos aqui também abertos para o nosso culto de oração, às 19h30. Aqueles que puderem comparecer, para nós estarmos orando, para estarmos intercedendo ao nosso Deus, você será muito bem-vindo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém, irmãos. Boa semana, que Deus possa estar nos abençoando em decorrer de toda essa semana. Muito obrigado, boa noite.